todos, eu sou André Costa e o programa Equilíbrio Nacional de hoje, transmitido pela TV Vinsérie e simultaneamente pelas redes sociais, no YouTube, no Facebook. Lembrando a todos vocês que já está disponível o nosso aplicativo para Android, para smartphone Android, na Play Store. Você pode ir lá, não tem custo algum. Basta digitar TV Vinsérie, você baixa e você vai assistir a nossa programação pelo streaming no seu celular, de onde você estiver. Acreditamos, pelas questões um pouco burocráticas, que daqui uns 30 dias, teremos também para iOS liberado já. De toda sorte, aquele que não conseguir, também você pode assistir pelo streaming através do link tvvinserie.com, que é o nosso mesmo site, e você, entrando no site, basta dar o play, você entra, aumenta a tela, diminui a tela, põe esse link na sua Smart TV e você pode assistir a nossa programação completa. E quem não tiver tempo, perder, vai ficar salvo no YouTube. E hoje, o programa Equilíbrio Nacional recebe um empreendedor, um empresário que desenvolveu e começou esse projeto em 2017. Estou falando do Vitor Meira. Tudo bem, Tudo bom? Vitor? Boa tarde, André. Tudo bom? E o Vitor, ele é um dos sócios do Oficina Bar. Não é isso, Vitor? Isso E o mesmo. Oficina Bar, vou deixar que você fale isso ao longo da nossa entrevista. Ele tem vários endereços. Mas fala um pouquinho para nós como começou e até mesmo assim a ideia do nome Oficina Bar. Para que nosso telespectador e muitas vezes até o teu cliente que não tem essa informação. Claro, vamos lá. A gente gosta sempre de falar sempre que a gente vai para algum podcast, alguma palestra, alguma, enfim, empresa chama a gente para conversar. A gente gosta de contar como tudo começou, porque foi de uma forma muito doida. Não teve muito uma regra. A gente estava em 2017, eu já tinha uma empresa de bar para evento, que fazia drinks, enfim, coquetéis em eventos. E tava uma época muito ruim, assim, apertado de grana mesmo, tava muito aquele rame-rame que não ia para frente. E eu tinha uma sala comercial no comércio da K15, onde eu atendia meus clientes e tal. E aí um dia, eu saindo dali, eu olhei para uma pracinha que tem ali na K15, e eu vi, cara, o comércio estava vivo, tinha acabado de abrir um supermercado ali naquele comércio, tinha um outro bar que tinha recém-aberto também ali na frente, e aí eu vi ali um grande potencial, assim, não sei, me deu um estalo, eu falei, cara, tem uma área aqui na frente que dá pra gente explorar. Só que como é que eu vou fazer isso? Pô, porque minha sala é no andar de cima, eu vou ter que descer a escada, vou ter que servir o cliente lá, vou voltar, e se o cliente quiser ir no banheiro, como é que faz? Como é que não faz? Pois bem, e aí eu fiquei com isso na cabeça. No dia seguinte, quando eu fui pra lá pro trabalho, lá pra essa sala, tinha um açougue no térreo. E o açougue já estava também da mesma correria que a gente, assim, sabe? Já estava também meio mal das pernas, já estava meio devagar. Depois que abriu o supermercado ao lado, o açougue também já estava com pouco cliente. E aí o proprietário do açougue, inclusive, chamava-se Dionísio. Aí um dia eu falei, Dionísio, que horas que você fecha? Aí ele, pô, fecha às 18. O que você acha de eu pagar metade do teu aluguel, colocar umas mesas aqui a partir das 18 horas e funcionar no mesmo imóvel? Você trabalha durante o dia o teu açougue e na parte da noite eu boto umas mesinhas aqui, faço uns drinks, cerveja e vendo o seu espetinho. Para ele era ótimo, né? Ele ia estar tendo a venda dele durante o dia como açougue e a venda dele à noite com os espetinhos dele. E além do que, para ele ficaria mais barato o aluguel porque a gente estaria dividindo esse aluguel. Agora, para o meu ponto, ficaria muito melhor, porque eu não tinha grana, como eu falei, para abrir um ponto novo, não tinha grana para pagar um aluguel inteiro. Então, e eu tinha uma oportunidade de um lugar que eu já conhecia ali, de uma região que eu já conhecia. E era uma localização privilegiada que é na Q15 do Lago Sul. Eu vou fazer uma interrupção só para dizer assim para o nosso telespectador que o propósito também da TV Vinsérie é direcionar empreendedores. E você deixou uma mensagem que nós que
estudamos também sobre o sucesso, não existe sucesso egoísta e de forma individual. Então você está dando um exemplo prático e mais, uma ideia que veio, que você pegou, e essas ideias são os chamados insights. É que as pessoas, esses insights, eles não vêm da nossa mente racional. Você não sabe por que aconteceu, ele vem do nosso subconsciente. E nós muitas vezes só acreditamos naquilo que vemos, que pegamos, que são os 5 sentidos. E você deu agora um exemplo extraordinário de acreditar na tua intuição, que foi o insight, e buscar. Esse é uma das questões básicas para o sucesso. E a outra, buscar parceria com alguém. Então, parabéns por já de antemão. E aí continua. Valeu. Pois bem, assim, eu tava com essa ideia na cabeça de abrir alguma coisa, porque eu tinha um amigo que já tava comigo já falando há algum tempo já, pô, vamos abrir um bar. Só que, como eu falei, eu tava numa época muito ruim de grana, assim, não tinha onde cair duro, como falam, né? Pois bem, quando o Dionísio topou a gente fazer dessa forma, pra gente foi excelente, porque a meia dúzia de cadeira e mesa que ele tinha, a gente ia usar o freezer que ele já tinha para gelar a nossa cerveja, a estrutura mínima que ele tinha era o que a gente ia usar para poder abrir o bar. Então, eu chamei o meu sócio, que já era daquela outra empresa que eu tinha, e esse meu amigo, que estava já me buzinando na cabeça há um tempo pra gente abrir um bar. Eu falei, gente, tem isso aqui, não vai ser mil maravilhas, não vai ser lindo, maravilhoso, mas a gente faz. A gente já se encontrava quase todo dia para tomar uma cerveja. Então eu falei, a gente abre aqui, bota umas mesas, a gente toma uma cerveja aqui. Se aparecer um cliente, é lucro. Beleza. Começamos a fazer isso, assim, aí, no dia seguinte o cara já queria que a gente começasse, porque ele tava mal das pernas, ele precisava de alguém tocar essa operação. E aí a gente, vamos começar, começamos. Dia 1º de dezembro foi o primeiro dia que a gente abriu as portas. Isso de 2017. 2017. E aí foi aquilo, né? Primeira semana não deu ninguém, aí segunda semana a gente chamou uns amigos, que foram muito importantes nesse começo, porque aí amigo começou a movimentar ali, então parecia que tinha um movimento. Aí a gente começou a colocar as mesas meio afastadas e a gente sentar nas mesas para quem passasse na rua achar que tinha gente, achar que tinha gente. A gente começou a chamar amigo para ir lá para jogar carta com a gente. A gente começou a fazer meio que um QG nosso, assim, para parecer que era um bar funcionando. E aí deu um mês. E assim, o que a gente gosta de falar é que o nosso investimento inicial foi de R$5.000, que foi só basicamente estoque. Sim. Estoque para a gente poder abrir com alguma coisa para vender. Pois bem, aí a gente seguiu, só que aí já veio janeiro, peguei umas férias de Brasília, o público universitário abraçou a causa, e aí veio fevereiro, e aí veio março, e aí a gente foi comprando 10, 20, 30 mesas, e foi colocando mais geladeira, e foi virando um negócio meio de doido. A gente começa com uma empresa no investimento inicial de R$5.000, que no primeiro ano faturou mais de R$1 milhão. Nossa. Então foi um negócio que a gente demorou muito para entender. Por que eu te falo isso que a gente demorou para entender? Porque a gente já estava completando 2 anos de empresa, a gente abriu a segunda unidade, que é na Asa Sul, na 312 Sul. Mas aí eu vou te interromper para te dar uma, talvez, como é que é doido isso, como você não entendeu. É que até agora você falou princípios básicos que direcionam qualquer pessoa para o sucesso. Outro, além dos que eu já falei, foi juntar os amigos. Isso é uma estratégia, mas que também veio de uma ideia que você acreditou. As pessoas de sucesso, elas chegam no sucesso porque elas acreditam naquilo que elas não veem, mas que podem alcançar. Então, vejo em vocês isso. Ter estudado essa temática, estudo há mais de 25 anos, e a esposa. Então eu fico muito como isso funciona mesmo. Funciona. E aí, assim, bem na verdade, agora que você falou de amigo, vou dar até um gapzinho nisso. A equipe que começou foi nós, né? Foram os amigos que começaram o projeto, que estavam trabalhando ali, atendendo mesa, fazendo espetinho e entregando drink, pá.
Os primeiros funcionários que a gente teve foram amigos. O primeiro funcionário que a gente teve, que ele era, na verdade, namorado de uma amiga nossa em comum, que era um daqueles que participava ali naquele começo para parecer que o bar tinha movimento, hoje ele é sócio. Porque ele entrou como funcionário, ele foi funcionário 01, que a gente chama. Ele nem queria receber no começo, ele estava lá só para ajudar, e hoje ele virou sócio da rede. E a grande parte da equipe, eu posso dizer assim, 80% da equipe está com a gente desde o primeiro e segundo ano de empresa, que agora a gente completou 5 anos. Então hoje acabou que virou um ambiente de amizade, um ambiente de amigos. E aí por que eu estou falando isso? Que era muito doido, que eu estava falando anteriormente. Quando a gente abriu a segunda unidade, a gente nunca visualizou o bar que a gente estava abrindo como de fato uma empresa, um bar, vamos dizer. A gente foi abrindo, trabalhando, se divertindo, que a gente nunca tirou isso da forma como a gente trabalha. Tem que estar legal, tem que estar divertido. A partir do momento que um funcionário ou que um de nós falar assim, cara, não quero ir, ou você não vai, ou você sai. Porque para estar ali, tem que estar gostando de estar ali. E a gente sempre lidou muito assim. Então, tem entusiasmo. Tem que ter entusiasmo, exato. E não é assim aquele clichê de falar que ele tem que dar o máximo. Não, é porque a gente não trata, ou pelo menos não tratava até pouco tempo atrás, como uma empresa. A gente tratava como vamos abrir, vamos ver como é que dá. E isso se refletia em algumas coisas, que hoje a gente enxerga como um erro. Mas na época, a nossa conta de planilha e tal, a gente não tinha, era tudo conta de padaria, no papel, porque a gente não estava importando com dinheiro. O dinheiro entrava para pagar as contas, cada um pegar ali a sua partezinha, nunca foi o foco o dinheiro. Então a gente foi começar a ter um foco, um planejamento financeiro, um foco maior nessa parte financeira de 2 anos para cá, depois da pandemia, que aí foi a hora que a gente falou, epa, a conta, calma aí, a conta secou, foi a loucura da pandemia, que aí tiveram vários pontos que a gente teve que discutir. Mas até então a gente só foi brincando de trabalhar, lógico, com seriedade, cumprindo tudo, oferecendo na qualidade tanto de atendimento quanto dos produtos. Essa parte a gente levou a sério, mas a parte o foco financeiro ou formal de uma empresa, a gente tentou deixar para lá. Mas você sabe que isso é outra coisa muito interessante. O dinheiro, ele não é o objetivo principal do negócio. Ele é resultado. Ele acaba se tornando. E vocês também, de forma empírica, praticaram Sim. uma outra técnica. Fazer dessa maneira. E trabalhar não deveria ser chamado de trabalho, deveria ser uma diversão que lá na frente vai te remunerar. Exatamente. E assim aconteceu com vocês. Pois é, e aí a gente começou a fazer tudo assim, a gente não tinha perspectiva, a gente não tinha traçado uma matriz SWOT da empresa, a gente não tinha imaginado como a empresa vai estar daqui a 5 anos, porque a gente estava sempre vivendo o agora. Aquilo acontecia, agora deu assim, e deu muita gente, começou a dar muita gente. Começou a trazer muito retorno, não financeiro veio também, mas era um retorno mais prestígio. Uma gente grande, veja aqui em Brasília, convidou a gente para o Lollapalooza em São Paulo, pago, porque a gente tinha a maior meta de venda de litrão de Brasília. A gente conheceu dessa cervejaria, eles falaram que eles são os fenômenos de Brasília. Então, assim, a gente começou a ter uma seriedade naquele âmbito, que, lógico, para muita gente em Brasília nunca nem ouviu falar em oficina, mas para um nicho específico, a gente começou a atingir uns números que a gente falou, pá, isso aqui tá virando grande. A segunda unidade foi aonde? Na Asa Sul, na 312 Sul, que a gente abriu 1 ano após. E aí no terceiro ano, né, no caso, a gente abriu a terceira loja, já estávamos em pandemia, já estava na pandemia, assim que uma flexibilidade ali um pouco melhor, a gente abriu a terceira loja, que foi na Norte, na 5 Norte. E aí no 4º ano, a gente abriu uma balada, que seria com uma produtora daqui de Brasília, que é no salão, que chama-se Bar Mais Oficina. 5º ano. Então, todas têm o mesmo desenho, assim, um conceito? Conseguiu já ajustar uma identidade? Ou na segunda unidade que a gente abriu, 1 ano depois, a gente ainda estava muito cru, muito vídeo, daquele jeito que eu te falei, que a gente estava abrindo na loucura. Ela era antes uma hamburgueria, essa loja que a gente pegou. E ela estava meio que decorada. E aí, como a gente não queria gastar, essa decoração meio que virou a decoração do bar hoje que a gente segue. Lógico, a gente fez algumas alterações,
Mas a cara que tinha essa hamburgueria que tinha fechado naquele ponto que a gente assumiu, meio que direcionou como que seria a nossa decoração, porque como a gente não queria ter que reformar tudo, a gente pegou uma loja que já estava reformada. Por exemplo, aqui, imagina que eu peguei essa sala, pô, já tem esse tom de azul, aquele tom de azul com preto, pô, nossa, agora vai ser esse tom de azul com preto, porque eu ia gastar, porque eu não tinha dinheiro, não vamos mexer. Então a gente fez dessa forma, acabou que foi uma cara que legal, que coincidiu muito com tanto o estilo do nosso bar, que a gente gosta de falar que a gente é um boteco, a gente não chama nem de bar, a gente fala que a gente é boteco. Então acho que ele ficou com uma cara legal, uma pegada mais industrial, com a cara da gente, mais jovem, uma cara de boteco, menos formal. E aí acabou que a gente seguiu essa identidade para as outras lojas. Eu estou curioso ainda com a primeira loja, porque faz que eu não conheço pessoalmente, mas vou lá conhecer. Depois vocês reorganizaram para manter, ajeitaram ali, ou deixou aquela primeira naquele jeitão dela? Cara, então, a primeira, ela era muito, muito ruim. Ela era muito feia. Só que ela tinha essa praça, né, que eu falei anteriormente, e aí dava muita gente. A gente teve um carnaval, um bloquinho que a gente fez lá, deu mais de 2.000 pessoas, assim, era loucura, fechava a rua, foi um negócio... que a Q15 é do comércio ali, onde tem vários... já tem outros bares, exatamente, ali, né? Aquele mesmo comércio. E aí, bom, aí a gente estava nessa loja, e aí quando estava próximo à pandemia, o contrato de locação daquela loja, que não era nosso, né, que era do açougue, sim. Inclusive o açougue se chamava Oficina da Carne, por isso que o nome do bar virou Oficina, entendeu? Eu não citei isso aquela hora que você perguntou. Sim. Pois bem, aí quando a gente estava lá, o contrato de locação tinha vencido, e aí também foi um vacilo nosso, assim, né? Porque como a gente entrou, não chegou a ser uma sublocação, mas a gente usava o espaço de uma outra pessoa, compartilhado, mas era tudo, ele era o locatário. Então a gente não tinha acesso à conta de água, conta de luz, contrato de aluguel, então a gente ficou um pouco refém a isso. O contrato de locação venceu, ele não renovou porque ficou desatento, não sei como foi, e acabou que a gente só recebeu a notícia vocês têm 30 dias para sair. Porque ele foi notificado, porque parece que o dono do imóvel tinha falecido. Alguma coisa dessas burocráticas aconteceu. Como a gente não tinha acesso a esses documentos, a gente falou, e agora? Vamos ter que sair. Coisas do destino, energia, mas naquele comércio não tinha nenhuma loja para alugar. Estavam todas alugadas, a única que tinha uma loja muito ruim lá do outro lado e tal. Na semana que a gente recebeu a notícia que a gente ia ter que sair, uma loja praticamente do lado, assim, a 20 passos da onde a gente estava, abriu para locação. E aí agora seria uma operação só nossa. Como a gente já tinha toda a questão do público que frequentava, já tinha todo o know-how, a gente não dependia mais daquelas portas que foram abertas para a gente lá atrás, que era o rapaz do espetinho, né, do açougue. Sim, 20 passos o público... 20 passos, vamos manter. O cara do açougue cansou da vida, desistiu, queria morar na fazenda, sei lá, foi embora. E a gente pegou essa loja do lado, e aí agora sendo uma loja só nossa. E aí essa loja, a gente pôde fazer uma reforma, pôde fazer uma obra, já deixando com o layout das outras lojas, né? E aí então a gente mudou o ponto para ali, é uma área um pouco melhor, né? A gente conseguiu ter um pouco mais de estrutura, apesar de ser uma loja muito pequenininha, mas tem uma estrutura um pouco melhor. E aí... Tu explora muito o ambiente externo. Externo, né? Exato. A gente gosta, como a gente fala que a gente é boteco, a gente gosta de o pé no chão, pé na rua, sabe? A gente gosta dessa galera na rua, de pé, segurando um copo de cerveja na mão e aquela bagunça organizada. Bagunça organizada é boa. E aí a gente tinha combinado toda uma mudança daqui para aquela outra loja, com evento, com tudo mais, para o dia 30 de março de 2020. Quando estávamos no meio da obra, você já sabe do que eu estou falando, no dia 17 para 18, lockdown, pandemia. E aí a gente não conseguiu entregar a loja de lá, fizemos só a parte de mudança interna, sem cliente. Então, quando volta, né, de tudo isso da pandemia, a gente já está nesse novo lugar, nessa nova loja, e já entregou a loja anterior. Né? Então foi uma mudança meio
meio assim, meio não da forma como a gente queria, mas aconteceu e está lá até hoje. A pandemia, ok, não vamos falar muito de pandemia. É tão boa, a conversa está sendo tão boa que praticamente o primeiro bloco já ter que encerrar, chamar o comercial, mas vocês se adequaram, tiveram que fechar, cumprir os protocolos, mas eu acho que pela espontaneidade de vocês também não serem, isso também é outro segredo, não serem estourados, né? Financeiramente, assim, e levar coisa para o negócio. Isso ajudou também a ter uma reserva, porque vocês não conseguiram, vocês criaram algum sistema de atendimento de alguma maneira durante a pandemia que pudesse, né? Na época tinha delivery, não sei se... A gente tentou, até então a gente não trabalhava com delivery, não trabalhava com entrega, nada disso. E aí na pandemia a gente foi meio que obrigado a fazer delivery. A gente tentou algumas coisas com delivery, não deu muito certo, e a gente passou a deixar a loja da Asa Sul como um ponto de retirada de bebida, de drink, de comida. E aí o que foi muito legal, porque a nossa rede de clientes, ela é muito fiel. É uma galera que está com a gente há 5 anos frequentando o bar. Quando a gente abriu o bar lá atrás, a gente nunca quis ser um bar chique, bacana para a gente queria ser o arroz e feijão do dia de cada um. Eu arrisco dizer que tem gente que ainda busca lá do que para tomar em casa ou não? Isso não, ainda busca, ainda acontece. E aí, depois a gente pode abrir esse leque de clientes, mas só sobre a pandemia foi isso. Então a gente teve muitos clientes que abraçaram a causa para ir lá comprar o nosso estoque para a gente não parar. E na pandemia também o que foi, acho que determinante, foi porque como a gente nunca teve esse foco no dinheiro, a gente nunca olhava para a conta da empresa e vamos botar, tem lá, 50 mil reais lá na conta. Então cada sócio vai pegar 15. Não, 50 mil reais lá, cada um vai continuar pegando seus 2 mil reais aqui e vai continuar trabalhando, porque aquele dinheiro não é nosso, o resto da empresa. E foi fundamental, porque quando veio a pandemia, a gente ficou fechado esse tempo todo e ainda abriu mais uma loja. Durante a pandemia. Só com a gordura que a gente tinha ali para queimar, entendeu? Então, vocês são em quantos sócios? 4? Agora somos 4 e aí também, se você quiser, conversa para mais um tempo. Aquele primeiro funcionário que eu te falei, quando a gente abriu a 3ª loja, a gente deu para ele essa loja como sociedade. Quando a gente abriu a balada lá no Saam, a gente deu para mais um funcionário, uma parte da sociedade. E quando a gente abriu do SIG... Parte, né? Parte da sociedade. E quando a gente abriu o SIG, a gente puxou outro funcionário e deu para mais um funcionário. A diferença é que esse primeiro funcionário ele acabou virando depois sócio da rede inteira. Percentual na rede. Mas para cada loja que a gente vai abrindo, a gente vai colocando um dos funcionários. Então, sócios mesmo da rede são 4, mas aí tem mais um em uma loja e outro na outra loja. Maravilha. Nós vamos chamar um intervalo comercial, porque nós temos que faturar. O programa Equilíbrio Nacional chama o intervalo comercial e volta já com essa conversa muito agregadora em todos os aspectos com o Vitor do Oficina Bar. Olá a todos, eu sou o André Costa e a TV Vem Série não poderia ficar de fora de deixar uma mensagem para você. Estamos iniciando o ano, início de janeiro, e é daí que surge, todo início de ano vem os desejos, os planejamentos, mas também há um paradoxo diante de tudo isso que muitas pessoas criam muitas expectativas, ansiedades, e aí janeiro vem sendo designado como o janeiro branco, para que nós possamos ter uma atenção especial à saúde mental de cada um de nós, seres humanos, a você telespectador, a mim, a todos que estão aqui e a todas as pessoas, desde as crianças. A saúde mental é algo que vem preocupando toda a Organização Mundial de Saúde, porque vivemos tempos onde a manifestação da ansiedade, da depressão e de outros males tem colocado desde crianças até jovens, pessoas de meia idade e até idosos acamados. E nós da TV Vem Série queremos contribuir com vocês no sentido de
deixar uma mensagem positiva, propositiva, que nós devemos viver cada dia, cada momento por vez. E a temática desse ano é a vida pede equilíbrio. Eu até posso fazer uma analogia, e quando nós criamos o programa Equilíbrio Nacional, foi exatamente pensando nessa temática. Equilíbrio. O equilíbrio é a palavra-chave para que nós possamos viver uma vida plena. Nem muito quente, nem frio, nem pessoas muito afoitas, nem muito pacatas. Na verdade, o equilíbrio até tem a ver com a lei universal da polaridade. Temos que estar equilibrados. Não adianta pensarmos amanhã, depois, e esquecermos de viver o hoje. Isso só trará a cada um de nós ansiedade. E se formos olhar agora para 2022, que já passou, e formos imaginar aquilo que deixamos de fazer, isso também será muito maléfico a cada um de nós, nos colocando numa sensação de um dever não cumprido, e isso acarreta uma depressão. Então que 2023 nós possamos viver dia a dia, momento a momento. E eu, que particularmente gosto muito, estudo muito isso, não sou da área de saúde, mas eu posso garantir a vocês, seja profissionalmente, seja em casa, aonde for, se você viver o momento presente, aquele momento atual, você será feliz. Não espere o dia de amanhã para ser feliz. A depressão, a ansiedade, esses males da mente, eles não têm espaço no momento presente. Aqui, nesse momento que eu estou com você, não cabe na minha mente outros sentimentos senão o prazer de estar me comunicando com vocês. Então vivamos o momento presente, o agora. Façamos o melhor a cada momento. E eu tenho certeza que ao final do dia nós teremos a sensação e a satisfação do dever cumprido. E isso não nos trará nenhum tipo de arrependimento e sentimentos. A saúde mental está envolvida com sentimentos de diversa ordem, até a inveja, até o desejo do próximo, o falar mal do próximo, porque tudo aquilo que nós fizermos, seja de bem ou de mal, aquilo volta para nós. Então a TV Vincere, o Grupo Vincere, eu, doutora Cláudia, toda a nossa equipe convida você em 2023 praticar o amor, a verdade, a dedicação. Não faça nada que alguém possa depois lhe apontar. Porque se você tiver a convicção que você fez certo, até podem lhe apontar, mas aquilo não vai lhe magoar. Então, se você fizer o bem, distribuir amor, distribuir sorrisos, distribuir abraços, porque muitas pessoas pensam, vamos ajudar um, vamos ajudar outro. Todo mundo já pensa logo ajudar financeiramente. Não. As pessoas estão precisando de amor, as pessoas estão precisando de um abraço, estão precisando de uma palavra. E muitas vezes é dentro da nossa casa, um filho, a esposa, o esposo, um vizinho, no trabalho, quem está do seu lado. Então, o nosso convite e a nossa receita de bolo, que essa é infalível para 2023. Vamos distribuir amor. E eu tenho certeza que o Janeiro Branco, dedicado à saúde mental, com essa receita, ele vai perdurar por todo o ano de 2023 e toda a sua vida. E sejamos todos muito felizes.
Bom, voltamos do nosso intervalo. Já faturamos, temos que faturar, né? Todo mundo tem. E o programa Equilíbrio Nacional continua essa conversa maravilhosa, tanto dessa história bonita e de empreendedorismo, de sucesso. Isso é o que nós precisamos levar essa mensagem. Você já falou várias questões de diferenciais, mas o que marca o Oficina Bar, assim como o diferencial principal dele que todo mundo consegue identificar, os frequentadores, os clientes? Cara, André, no começo, acredito que a forma de atendimento foi o que diferenciou a gente nos demais, porque a gente não trabalhava com garçons. Nada contra o formato do garçom, né, que geralmente a pessoa uma idade um pouco maior e tal. A gente trabalhava com amigos, com a galera da nossa idade, com a gíria do jeito que eu tô falando aqui com você, de forma natural, de forma tranquila, que geralmente eram amigos das pessoas também que frequentavam, que levavam amigos para frequentar no dia que ele estava trabalhando. Então a gente começou a tratar o serviço garçom, porque, por exemplo, eu tenho certeza que se eu falar para você assim, imagina um garçom. Talvez você vai ter na sua cabeça aquele cara de terno, ou de uma roupa social, meio barrigudinho, com aquela cara... A gente tem esse personagem na cabeça. E a gente quebrou isso trazendo a garotada. Moleque novo falando com gíria, usando um estilo, uma camisa maior, uma bermuda, um tênis de skate. E a gente trouxe isso, só que lógico, que era um cuidado maior também na qualidade do atendimento. Não podia ser só moleque e tratar mal. Não, tinha que ser moleque no jeito de ser, mas com educação, cordialidade. E aí todo padrão, né, de qualidade. Todo padrão de qualidade, exatamente. E aí a gente conseguiu, então, com isso, acredito que foi o primeiro ponto que chamou a atenção. A partir dali do primeiro ano, eu acredito que tem um outro ponto que não é muito divulgado por nós, apesar do meu sócio ter um grupo, uma outra empresa que toca mais essa linha, você vai entender já, essa linha nossa, por outra empresa, mas a gente não usa tanto para não parecer que é uma, de certa forma, vangloriando por uma causa, mas são os lados sociais. Antes do primeiro ano de empresa, a gente começou a fazer campanha social, do tipo, traz 1 quilo de alimento e ganha um drink, traz 1 quilo de alimento, ganha um espetinho, traz 1 quilo de alimento, ganha 10% na conta. Tanto que até hoje a gente tem, no nosso cardápio, a gente tem um item lá embaixo chamado cardápio solidário. Para qualquer época do ano, independente se é Natal, Páscoa, não é uma arrecadação pontual. Para qualquer época do ano, que você trouxer 1 quilo de alimento ou um agasalho, você tem alguns benefícios. A sua caipirosca sai pela metade do preço, o teu hambúrguer sai mais barato. Então a gente começou a fazer muita campanha social. Inclusive, na própria pandemia, a gente conseguiu fazer uma arrecadação enorme, porque para quem pagasse com 1 quilo de alimento a entrega, a gente dava desconto. Então a gente começou a arrecadar e acabou que a gente virou um referencial de doação. Então é muito comum o cliente nosso ir para o bar com uma cestinha. Quando ele chega lá, ele entrega a cestinha e a gente já aguarda. Então assim, a gente tem um volume de arrecadação ao longo do ano inteiro. Se eu te mostrar as fotos que a gente tem a cada 2, 3 semanas, você não acredita, você vai falar, não, isso aí deve estar aí há muito tempo. Não tá, a gente tira. E aí esse meu sócio, que é o Eduardo, ele tem um projeto social, o Instituto, ele tem uma empresa sem fins lucrativos chamada Seja, e ele dá geralmente a direção para Santa Luzia, enfim, para algumas instituições de caridade desses arrecadados. Só que eu acredito que isso tenha sido uma grande diferença lá atrás, porque, como eu te falei, quando a gente estava completando esse primeiro ano de empresa, a gente tinha diversas ações sociais, diversas delas, campanha de agasalho, campanha de alimento, aí faltou água, eu não lembro aonde foi que teve uma seca, a gente fez a campanha de arrecadar água. Então, as campanhas sociais elas estão sempre atreladas a gente, e acredito que isso tenha sido um diferencial, porque eu acho que os clientes passaram a ver aquilo que a gente sempre já tinha visto, que a gente não estava ali pelo dinheiro, que a gente estava ali pelo negócio, pelo negócio que eu digo não da empresa, pelo propósito, sabe? Por fazer acontecer. Tanto que quando alguns meses piores, até depois daquela época de restrições... Pelo bem-estar de todos que ali estavam, né? Sim. E frequentavam, sim, e a sociedade como um todo. Com certeza. Então eu acredito que os clientes enxergaram isso,
ao longo de tantas ações que a gente fez, como também um diferencial. E isso a equipe também teve, porque a gente tem algumas pessoas na equipe que tem uma condição um pouco, né, mais complicada, com filho e tal, que na época da pandemia a gente continuou pagando salário, a gente continuou ajudando. Então, mesmo que a gente, os sócios, tenham ficado sem salário durante um tempo, porque o bar voltou a abrir, mas estava cheio de restrição, de horário, tinha que fechar cedo, só podia funcionar durante 2 horas, 3 horas por dia. Só que a gente continuou pagando os cachês inteiros para a equipe e a gente sem salário. Até porque, volto a dizer, o nosso objetivo nunca foi o nosso dinheiro. A gente sabe que dinheiro é bom, todo mundo precisa de dinheiro, todo mundo precisa faturar, como você falou. Mas não é o propósito, não é isso que move a gente, não é isso que faz a gente sair de casa. Eu acho que é todo o conjunto de vidas que a gente ajuda, tanto das pessoas que são beneficiadas pelas nossas arrecadações, quanto das vidas que estão próximas a gente, que estão trabalhando ali, porque a cara da empresa é a galera que está ali atendendo mesa, é a galera que está ali fazendo espetinho, é a galera que está ali fazendo drink. Essa é a cara da empresa, não são sócios. Então, o propósito geral é esse, é que esteja bom para os clientes, que esteja bom para a equipe que trabalha com a gente, esteja bom para as pessoas que recebem as doações. Então, eu acho que esses pontos ao longo desses anos, né, e agora a gente está no 5º ano, acredito que foram diferenciais que os clientes conseguiram enxergar como do tipo, cara, eu nunca vi isso em empresa, nenhuma. E eu arrisco dizer, eu não conheço nenhuma empresa em Brasília, pelo menos, eu podia falar Brasil, mas aí é muita empresa, né, que eu não conheço mesmo, mas em Brasília eu acredito que não tem nenhuma empresa, e se alguém conhecer, pode mandar, porque eu não conheço nenhuma empresa que faça tanta ação social quanto a gente, apesar da gente não divulgar tanto, para não parecer que a gente só quer crescer a empresa em cima de uma causa. Isso. Exatamente. Então, assim, a gente divulga isso pouco, porém os clientes sabem disso e acompanham e doam, e a gente recebe muita doação, quase que diariamente. Fantástico. Então, parabéns nisso, em todos os aspectos. E o que agora, como serviço ou como... o que vocês servem? Para quem não conhece, o que vocês servem, além da bebida, dos drinks, tudo como um bar? O espetinho continua? O espetinho continua. E o que mais pode se encontrar lá de... Bom, no começo a gente bateu na tecla de drinks, né? Como eu já tinha essa empresa de drinks para casamento, formatura e tal, a gente falou, pô, vamos fazer um bar de drinks. E aí começamos basicamente vendendo drinks diferentes, drinks legais e tal. E aí a gente nem explorava a cozinha, nem nada, porque era só o espetinho lá do cara e tal. E aí, à medida do tempo, foi exigindo da gente que melhorasse um pouco, ou pelo menos agregasse algumas coisas a mais. E aí hoje, basicamente de produtos são, né, cervejas que a gente tem dos nossos patrocínios, enfim, dos nossos contratos de exclusividade e tal. Mas a gente hoje continua trabalhando com drinks, espetinho, algumas porções de boteco, hambúrguer. É basicamente esse nosso cardápio. Porque, volto a dizer, a gente é um boteco, a gente não tem nada assim que você vai falar, nossa, eu vou lá, eu vou comer aquele negócio que só encontra lá. Não, a gente não vende uma cerveja, a gente não vende um drink, a gente não vende um espetinho, a gente não vende a porção. A gente vende o momento que a pessoa está ali, a gente vende um atendimento diferente, a gente vende aquele clima, a gente vende aquela energia que a gente está ali disposto a dar, entendeu? Tanto que é muito doido, porque quando... Às vezes eu vou conversar com, sei lá, a gente estava numa roda de empresários, com uma galera de São Paulo e tal, e aí eles me fazem, às vezes, uma pergunta que nem você está fazendo. Tá, mas o que você vende? Eu falo, drink. Tá, mas o que você vende? Pô, espetinho, petisco, hambúrguer. Tá, mas por quê? O que você vende que faz isso girar? Eu falo, cara, às vezes eu falo assim, nem eu sei, porque a gente faz basicamente... o que um monte de lugar faz, qualquer botequinho na esquina faz. Na verdade, você entrega algo que é intangível, que são momentos de descontração e de tranquilidade que pessoas que lá frequentam passam, se sentem à vontade. Né? Isso eu acho que veio muito em encontro. Você não vende, você entrega isso, então é Sim, diferente. É diferente. E tanto que veio em encontro lá atrás, quando a gente começou a traçar o que seria o bar, os nossos preços, né, a questão de valores mesmo, de custo das coisas, eles são muito baixos. Assim, é um preço absurdo que tem gente às vezes que vira e fala assim, como é que a conta fecha? Porque os nossos drinks são muito baratos, a nossa comida é tudo muito barato. Porque a gente tinha uma ideia do seguinte, a gente não queria ser, como a gente sabia que a gente não tinha estrutura e o lugar bonitão para o cara vir comemorar o aniversário dele, a gente queria ser o bar do dia a dia.
que a gente sempre falou, que eu tinha falado no bloco anterior, a gente sempre se vendeu como um bar arroz e feijão. O que acontece? O cara, quando ele quer comer diferente, ele vai numa churrascaria, ele come um sushi, ele pode comer lá um ovo pochê, sei lá, qualquer coisa legal. Só que o que não falta no prato dele do dia a dia? O arroz e feijão. Então a gente não queria ser um filé de salmão, a gente queria ser o arroz e feijão, a gente queria ser o bar do dia a dia da pessoa. A gente queria que a pessoa fosse lá e a gente conhecesse ela pelo nome, ela conhecesse a gente pelo nome porque ela se sentisse em casa. Então, no bar montado lá, a gente sempre tem uma mesa nossa, da equipe, que ela é aberta para qualquer um. Então tem muito cliente que chega e senta na nossa mesa. Isso desde o começo. A gente sempre deixa um ponto em todas as lojas, um ponto da equipe, mais os agregados, mais os que estão ali, porque às vezes tem um cara que chega, tá sozinho, ele só quer tomar uma cerveja. Pô, quer sentar aqui? Ele senta na nossa mesa, fica com a gente. Companhia, pô, terminei meu namoro, tô mal pra caramba. Pô, senta aí e tal. Quer uma água? Pô, fica aí. Então, a gente sempre tentou vender esse bar arroz e feijão, bar do dia a dia. Tanto que foi pra gente uma surpresa quando alguém quis fazer aniversário lá, comemorar o aniversário lá. A gente fala, pô, porque tem tantos bares mais legais pro cara comemorar o dia mais importante do ano pra ele, né, que é o aniversário dele, e ele quer comemorar aqui, tipo, com mesa, cadeira de plástico no meio da rua, é isso que você quer pro seu aniversário? E aí começou a aparecer muito aniversário acontecendo lá. Então eu acredito que esse preço baixo, a pessoa conseguiu ir 1, 2, 3 vezes até ela entender o que é ali, o que a gente vende, o que a gente entrega, e aí passou aí. E como é um preço baixo, é uma coisa que o cara consegue ir na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado e no domingo, e vai, se bobear, ele vai gastar o mesmo tanto que se ele fosse em um outro bar mais caro, ele ia gastar num único dia. Aí você fala, mas não tem gente que vai terça, quarta... Cara, eu te falo, tem. Isso que é muito doido. A gente também não imaginava que existiria esse público. E tem muita gente que vai terça, quarta, quinta. A mesma pessoa vai terça, quarta, quinta, sexta. Aí sábado ele foi para uma festa, mas no domingo ele volta para lá. Então isso é muito legal, assim. Foram coisas que a gente não planejou. Se o Sebrae, por exemplo, lá no primeiro mês de bar, ou antes da gente abrir o bar, chegasse, viesse e falasse, você tem que fazer assim, 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 assado. A gente tinha tomado uma bronca, porque a gente fez totalmente diferente do que são as regrinhas que passam, né, por esses cursos de empreendedorismo e tal. Mas uma coisa a gente levou a sério. Uma coisa a gente fez, que é levar a sério, é se entregar, é acreditar e fazer acontecer. E trabalhar até que dê certo e sem apostar, né? Apostar eu acho que é a diferença. Apostar com responsabilidade. Com responsabilidade, né? Com certeza. Chão, eu acho não, tenho certeza que aqui essa nossa conversa, ela deixou várias mensagens, tanto que no final você vai deixar uma mensagem até para empreendedores que querem começar seu negócio, mas você já deixou várias ao longo da nossa conversa. E antes disso, quais os projetos assim, 2023, o que vocês estão planejando? Ou hoje vocês já conseguem ter um planejamento de 2 anos, de 3? Ou pelo menos, o que vocês pensam para esse ano? Bom, a gente... Cinabá, alguma expansão, alguma nova loja, alguma coisa assim? A gente foi, como eu falei, né, ao longo de 5 anos a gente foi abrindo uma loja por ano. Sim. E a gente conseguiria abrir uma outra loja agora também. É o momento de reestruturar. Só que isso que eu ia falar, eu acredito que quando a gente abriu essa última loja, a gente enxergou que quando alguém quer abraçar o mundo com as 4 patas, né, como minha mãe falava, você acaba deixando passar algumas coisas. Então a gente reparou que só expandir não era o caminho, não era o meio. A gente tinha que estruturar um pouco internamente a base. Então a gente está num trabalho desde o final do ano passado, interno, de voltar quase que do zero. Agora a gente está fazendo o trabalho que era para ter sido feito há 5 anos, que era de agora estruturar, agora ter checklist das coisas. A parte de planilha financeira a gente já está há um tempo fazendo, não começou agora, mas a gente está hoje estruturando, ou pelo menos enraizando um pouco mais. Porque antes a gente ia aproveitando loja por loja, porque a gente não sabia, não tinha ideia de quanto tempo a gente ia ficar por aqui. Então a gente ia abrindo uma do tipo assim, cara, se eu precisar fechar aquela que já tá ficando velha, aquela ali é novidade. Então a gente vive daquela. Se eu precisar fechar essa aqui, eu já abro aquela outra. Então era meio que por aí que a gente ia abrindo uma loja por ano.
Só que agora a gente já está vendo que a gente já está se enraizando. A gente já está virando quase que, não vou dizer tradição, porque são só 5 anos. Falar tradição perto, por exemplo, de um Líbanos, que tem aqui em Brasília, que tem 40 e tantos anos, o cara vai dar risada da nossa cara. Mas eu já vi que a gente já não está mais aberto por moda, como foi no começo, que foi uma modinha. Sim. Hoje a gente está aberto porque a gente está aberto. Hoje porque a gente já está... Já tem um cliente fidelizado, né? Como exato. Você falou, então hoje, pelo menos para os próximos meses, a gente quer se estruturar melhor, em detalhes, em coisas pequenas, mas a gente quer conseguir se solidificar um pouco mais, a raiz crescer um pouco mais para baixo, porque a gente viu que essa última loja que abriu, a árvore deu uma balançadinha, não estava tão enraizado assim, então a gente vai agora olhar para dentro da empresa, enraizar. A gente já tem alguns pontos de expansão para fora de Brasília, que a gente já andou dando uma olhada, que a gente já está ali namorando alguns lugares, mas vai ser por oportunidade. Se acho que na hora que a gente acreditar que dá, aquele ponto X ainda está disponível, ainda dá para fazer daquela forma, a gente pula de cabeça e faz acontecer como a gente já tem feito há algum tempo. Maravilha, Vitor. Que conversa boa e interessante como tudo aquilo que é feito com essa dedicação, né? Uhum. E na simplicidade. Sim. Não é na simplicidade, é na simplicidade das pessoas, que isso é fundamental. Né? Quando mais você acha que é muito, você é pouco. Quanto mais você acha que é pouco, que tem que lutar, mais você se torna grande. Né? Então, é o que vem acontecendo ao longo desses anos. E nós queremos parabenizar esse trabalho tão... O nome dos outros 3 são... Sou eu, o Vitor, o Rômulo, que esse já é sócio meu de muito tempo, o Duda, que é o Eduardo Roque, e o Renato, que é o que entrou agora. Um abraço para todos vocês e parabéns por esse projeto, que não é um projeto, por esse negócio que iniciou... Caminhada. Por essa caminhada, que já vão 5 anos, né? 5 anos. 5 anos e tá sólido. Tá sólido, tá crescendo. E de uma forma diferenciada. Então eu queria te pedir que deixasse uma mensagem, forma que se achar, convida, como divulga também tuas redes sociais, alguma coisa da empresa no sentido de as pessoas às vezes se perdem como chegar, como não chegar. O que eu sempre gosto de falar da nossa caminhada, o que eu sempre gosto de falar, o que assim, que eu acho que foi determinante pra gente e poderia se aplicar em diversas empresas, diversos nichos, diversos pontos de visão, seria o seguinte: primeiro, é o medo de arriscar. Acho que muita gente tem medo de arriscar, mas eu sei que essa frase é um pouco clichê. Só que quando eu falo do medo de arriscar, porque, como eu te falei, a gente começou um bar com investimento de R$5.000 no Lago Sul, que é público A+. Qualquer pessoa que olhasse de fora ia falar, isso não vai dar certo. Então, tem gente que às vezes se coloca uma porta, uma parede, que essa parede não existe. Porque ela fala assim, não, mas é porque só tenho R$5.000. Cara, então faça o seu melhor com R$5.000. Mas eu não vou ter condição de colocar uma fonte que dança com o som da música. Tudo bem. Quem sabe daqui a um ano você tem essa condição. Faz o que está no teu alcance, mas faça. E se entregue. E acredite. Pode ser que você aposte 1000 vezes. E as 1000 vezes podem dar errado. Só que se você parar antes da 1000ª vez, pode ser que a 1000ª vez fosse a que fosse dar certo. Isso aconteceu com Thomas Edison. Ao inventar a lâmpada. Ele errou 999 vezes e acertou. Ou foi 9.999 e acertou. Sim. Então, assim, a questão é não desistir. Não desistir. Eu sei que por mais que seja clichê tudo isso, eu acredito que é acreditar, apostar e se entregar. Eu acho que é a razão de tudo isso. Bom, eu fico feliz com esse programa de hoje. Me surpreendi porque foi gostoso, foi descontraído, como deve ser o ambiente lá de vocês. Uma coisa que me chama muita atenção, e aí eu costumo também é o brilho nos teus olhos quando fala do negócio. E eu costumo dizer que uma pessoa que não tem brilho nos olhos para fazer o que está fazendo, ela não vai muito. Até tem, isso é científico, que é melhor você tecnicamente, você não precisa
Porque você pode treinar. Agora, ter esse brilho, esse entusiasmo, isso é um trabalho que é possível ser treinado, mas é mais... Espontâneo. É uma coisa que... É possível tornar qualquer uma pessoa entusiasmada, mas é muito mais complexo do que treiná-la tecnicamente. Então, isso eu vejo contigo e isso certamente, eu afirmo, é uma das chaves, porque você falou várias, que levou a oficina para esses Com 5 certeza. anos de sucesso, porque o sucesso é você estar melhor a cada dia. Né? Então, se amanhã eu estou melhor do que hoje, eu já sou uma pessoa de sucesso. O problema também que tem, não são clichês, isso é um problema do excesso de informação que não são boas, é a comparação. Nós devemos comparar onde nós estávamos e onde nós estamos e onde nós queremos chegar. E não imagina se eu pensar hoje, né, como a minha conta e a do Elon Musk, aí eu vou ficar meio vai ficar desesperado. desesperado. Mas se eu olhar de onde eu vim, como vocês olharem de onde estavam há 5 anos e onde estão hoje, então você só tem que agradecer, né? É só gratidão, é por isso que tem esse sentimento. Então, parabéns a você, Vitor, e a todos, e a toda a equipe. Você tem quantas pessoas, mais ou menos, hoje, na estrutura toda? Já era por volta de umas 60 pessoas. 60 pessoas. 60, 70 pessoas. Parabéns a esse time todo de 60 colaboradores que se empenham a cada dia para que... Eles que são responsáveis por estar tudo certo, assim, esse né? sucesso. Com certeza. E o programa Equilíbrio Nacional de hoje encerra mais esse programa, mais essa edição, na certeza que nós estamos cumprindo aquilo que tem um pouco de similaridade, bastante sinergia com o que você falou. Não a preocupação focada com o retorno financeiro somente, mas de levar ao público, ao telespectador, mensagens como essa, conversas como essa, que agregam e que animam, que motivam e que mostram que é possível, sim, o dia de amanhã ser melhor do que o dia de hoje. Então, nós encerramos o programa Equilíbrio Nacional de hoje, agradecendo ao Vitor e a toda a equipe da Oficina Bar, e a todos os demais sócios, e aguardamos você no próximo programa.